Carlos Eduardo de Oliveira Alves, mais conhecido como Carlos Eduardo, teve uma trajetória no futebol que exemplifica a transição de um jogador pouco conhecido no Brasil para uma verdadeira estrela no futebol árabe. A sua carreira foi marcada por altos e baixos, desde o início no Brasil até a consolidação como um dos principais nomes no futebol do Oriente Médio. Vamos conhecer essa jornada, que o levou de uma promessa subestimada a um sheik reverenciado no mundo árabe. Não se esqueça de se inscrever no canal Crazy por Futebol e fique por dentro desta incrível história. O início da carreira de Carlos Eduardo no futebol é marcado por sua passagem pelo Desportivo Brasil, um clube brasileiro conhecido por seu foco no desenvolvimento de jovens talentos. Fundado em 2005 e pertencente ao Grupo Traffic, o Desportivo Brasil tem como objetivo principal preparar jogadores para futuras negociações, seja com clubes brasileiros ou internacionais. Foi nesse ambiente de formação de atletas que Carlos Eduardo começou a dar seus primeiros passos no futebol profissional. Carlos Eduardo ingressou nas categorias de base do Desportivo Brasil ainda muito jovem. Embora o clube não fosse amplamente conhecido no cenário nacional, ele oferecia uma estrutura sólida para o desenvolvimento de promessas. No entanto, como o Desportivo Brasil não disputava as principais competições do país, a estratégia do clube era emprestar seus jogadores a equipes que competissem em ligas maiores, dando de finalização, e logo despertou o interesse de clubes que estavam de olho em reforços para competições regionais e nacionais. Entre 2008 e 2010, ele foi emprestado para várias equipes, o que proporcionou uma experiência diversificada para o jovem jogador. A primeira oportunidade de Carlos Eduardo no futebol profissional veio em 2008, quando foi emprestado ao Sport Clube São Bento, de Sorocaba, para disputar o Campeonato Paulista da Série A2. O São Bento é um clube tradicional no interior de São Paulo, mas na época, disputava competições de menor expressão. Para Carlos Eduardo, essa passagem foi importante para ganhar experiência e enfrentar os desafios de jogar contra atletas mais experientes. Embora não tenha tido um grande destaque nessa primeira fase de sua carreira, o período no São Bento permitiu a Carlos Eduardo amadurecer e se adaptar ao futebol profissional. Ele mostrou lampejos de sua habilidade, mas o caminho ainda era longo até alcançar o sucesso. Ainda em 2008, Carlos Eduardo foi emprestado ao Ituano, outro clube do interior paulista. Fundado em 1947, o Ituano também disputava o Campeonato Paulista, embora estivesse em uma divisão superior ao São Bento. A ida para o Ituano representou uma evolução natural na carreira de Carlos Eduardo, que buscava se firmar como uma promessa do futebol nacional. No Ituano, ele teve um pouco mais de destaque. Sua habilidade com a bola nos pés e visão de jogo começaram a chamar a atenção, mas ainda não era suficiente para ganhar notoriedade nos grandes centros do futebol brasileiro. Apesar de não ser protagonista, Carlos Eduardo aprendeu muito durante sua passagem pelo clube, especialmente em termos de posicionamento e leitura de jogo. Em 2009, Carlos Eduardo teve a chance de dar um salto significativo em sua carreira quando foi emprestado ao Fluminense, um dos gigantes do futebol carioca. Esta foi a sua primeira oportunidade em um clube de grande expressão no Brasil, o que poderia ter sido a grande virada em sua trajetória. No entanto, no Fluminense, Carlos Eduardo encontrou muita concorrência em um elenco recheado de estrelas e jogadores experientes. O técnico na época, que buscava resultados rápidos, não viu no jovem a solução imediata para os problemas da equipe, e ele acabou não tendo muitas oportunidades no time principal. A falta de espaço fez com que Carlos Eduardo tivesse dificuldades para se destacar em um cenário de alto nível como o do Fluminense. Apesar de ter passado despercebido nas Laranjeiras, essa experiência foi essencial para que ele entendesse a pressão de jogar em um grande clube e competir por posições com jogadores mais consolidados. Após a passagem pelo Fluminense, Carlos Eduardo foi emprestado ao Grêmio Barueri em 2010, onde finalmente começou a ter mais tempo de jogo e conseguiu mostrar sua qualidade. O Grêmio Barueri, que na época disputava a Série A do Campeonato Brasileiro, ofereceu a Carlos Eduardo a chance de enfrentar adversários de alto nível e ganhar visibilidade em uma competição nacional. Você sabia que dá para ganhar dinheiro usando apenas o seu celular e uma conexão com a internet? Não precisa de experiência, só vontade de mudar de vida. Imagine trabalhar de qualquer lugar, no seu próprio ritmo, sem chefe no seu pé. Isso já é realidade para muita gente. Não perca tempo. Clique no primeiro link do comentário fixado e assista ao depoimento dela. A sua transformação começa agora.
Eu tô aqui mexendo no meu celular como de costume. Hoje eu só uso o meu celular com conexão à internet para fazer as minhas vendas como afiliada e eu fui surpreendida. Hoje é dia 20 de fevereiro e eu já fiz, vou mostrar aqui para vocês, para mostrar na prática. Ó, vou filtrar aqui do dia 1º ao dia 20. E eu já fiz 110 mil. Esse é o poder de quem trabalha com a internet usando só o celular. E eu tenho muito a agradecer ao treinamento que me dá base para tudo que é o Nova Profissão. No Grêmio Barueri, ele começou a demonstrar mais maturidade em campo. Atuando como meia ofensivo, Carlos Eduardo se destacou pela sua capacidade de criar jogadas e finalizar de média distância. Seu controle de bola e visão de jogo começaram a aparecer de forma mais consistente, o que chamou a atenção de olheiros de clubes fora do Brasil. Durante sua passagem pelo Grêmio Barueri, Carlos Eduardo teve mais oportunidades de desenvolver seu estilo de jogo. Sua habilidade técnica era evidente, e ele começava a mostrar que podia ser um jogador diferenciado. Esse desempenho no Barueri foi um ponto de virada em sua carreira, pois ajudou a consolidar seu nome no futebol brasileiro, mesmo que ainda de maneira discreta. Ao final de 2010, Carlos Eduardo ainda era um jogador relativamente desconhecido no Brasil, mas suas experiências nos diversos clubes onde passou emprestado foram suficientes para que ele atraísse a atenção do mercado europeu. Foi então que o Estoril Praia, de Portugal, surgiu como a próxima etapa de sua carreira, onde ele finalmente teria a chance de mostrar todo o seu potencial em um ambiente de menor pressão, mas com visibilidade para os grandes centros do futebol europeu. A passagem de Carlos Eduardo pelo Estoril Praia representou um dos momentos cruciais em sua carreira, sendo o início de sua trajetória no futebol europeu. Após deixar o Brasil, onde ainda era relativamente desconhecido, ele teve a chance de recomeçar em um cenário mais competitivo e com menos pressão imediata por resultados. O Estoril, um clube de Portugal, é tradicionalmente conhecido por ser um ambiente favorável ao desenvolvimento de jogadores, especialmente estrangeiros em busca de visibilidade. Eduardo chegou ao clube português na segunda metade da temporada 2010-2011, e nesta temporada pouco jogou, participando de apenas 15 partidas. Mas suas atuações chamaram a atenção dos dirigentes portugueses que decidiram apostar no jovem brasileiro para ser um dos nomes que teriam a missão de levar o Estoril de volta à elite do futebol português. Prorrogaram seu empréstimo junto ao Desportiva Brasil. Na temporada 2011-2012, Carlos Eduardo rapidamente se adaptou ao futebol português. O estilo de jogo no Estoril favoreceu suas características como meia ofensivo, com liberdade para se movimentar no campo de ataque e criar oportunidades tanto para ele quanto para seus companheiros. Ele se destacou principalmente por sua capacidade de distribuição de bola, visão de jogo apurada e chutes de média distância. Durante essa temporada, Carlos Eduardo foi um dos principais destaques do Estoril. Ele disputou 33 jogos e marcou 4 gols, contribuindo diretamente para o sucesso da equipe na campanha que culminou no título da Segunda Liga e no tão sonhado retorno à Primeira Liga Portuguesa. Sua capacidade de conduzir a bola e criar jogadas ofensivas foi essencial para a boa performance do time. Além dos gols, Carlos Eduardo também teve um número significativo de assistências, mostrando-se um jogador de impacto na criação de jogadas. Após o título e sua performance na temporada, o Estoril decidiu adquirir de forma definitiva o jovem brasileiro. Após ajudar o Estoril a conquistar o título da Segunda Liga, Carlos Eduardo permaneceu no clube para disputar a Primeira Liga Portuguesa na temporada 2012-2013. Com a equipe recém-promovida, o objetivo principal era garantir a permanência na elite do futebol português. Nessa temporada, o Estoril, surpreendentemente, não apenas se manteve na primeira divisão, como também alcançou uma das melhores campanhas da sua história recente, terminando em 5º lugar e conquistando uma vaga para disputar a Liga Europa da UEFA. Carlos Eduardo teve um papel fundamental no sucesso do Estoril nessa temporada. Atuando como um dos principais articuladores de jogadas da equipe, ele se consolidou como um dos melhores meias ofensivos do campeonato português. Ao longo da temporada, Carlos Eduardo disputou 28 jogos e marcou 5 gols. Ele também foi um dos líderes em assistências da equipe, com passes decisivos que contribuíram diretamente para o desempenho ofensivo do Estoril. O seu destaque individual chamou a atenção de clubes maiores, tanto em Portugal quanto em outros mercados europeus. Carlos Eduardo foi especialmente elogiado por sua visão de jogo, controle de bola e capacidade de participar das jogadas ofensivas, sempre encontrando espaços entre as linhas adversárias.
O sucesso de Carlos Eduardo no Estoril Praia não passou despercebido. Ao final da temporada 2012-2013, seu desempenho chamou a atenção do FC Porto, um dos maiores clubes de Portugal e conhecido por seu histórico de revelar e desenvolver talentos. Em julho de 2013, o Porto anunciou a contratação de Carlos Eduardo, enxergando nele o potencial para se tornar um jogador-chave no meio-campo do clube. A passagem de Carlos Eduardo pelo FC Porto foi um capítulo importante em sua carreira, marcando sua entrada em um dos maiores clubes de Portugal e um dos mais renomados da Europa. O Porto, conhecido por sua capacidade de desenvolver talentos e conquistar títulos nacionais e internacionais, ofereceu a Carlos Eduardo uma plataforma para competir em um nível mais elevado e consolidar seu nome no futebol europeu. Carlos Eduardo chegou ao Porto em julho de 2013, após suas boas temporadas pelo Estoril Praia. O clube estava em busca de reforços para manter sua hegemonia no futebol português e ter um elenco competitivo nas competições europeias. A expectativa era alta, já que o Porto frequentemente participa da Liga dos Campeões da UEFA, além de ser um candidato constante ao título da Primeira Liga. O Porto havia identificado em Carlos Eduardo um jogador versátil e criativo, com experiência na Liga Portuguesa e um bom rendimento ofensivo no Estoril. Ele foi contratado para atuar como um meia ofensivo, mas também poderia jogar em funções mais recuadas no meio-campo, dependendo da necessidade do técnico. Carlos Eduardo estreou pelo FC Porto na temporada 2013-2014 e, logo de cara, enfrentou a pressão de competir por espaço em um elenco recheado de grandes talentos. A concorrência era forte, com jogadores de renome internacional disputando as mesmas posições no meio-campo. Ainda assim, Carlos Eduardo conseguiu ganhar minutos importantes e demonstrar seu valor ao longo da temporada. Na Primeira Liga, Carlos Eduardo disputou 15 jogos, marcando 3 gols. Embora sua participação não tenha sido de titular absoluto, ele desempenhou um papel importante em algumas partidas-chave, principalmente como substituto, ajudando o Porto a manter o ritmo competitivo no campeonato. Seu primeiro gol pelo clube veio em janeiro de 2014, em uma vitória por 4-0 sobre o Olhanense, e ele marcou outros 2 gols importantes na campanha. Além disso, Carlos Eduardo contribuiu com várias assistências, desempenhando bem sua função de articulador no meio-campo, criando jogadas e distribuindo a bola com eficiência. Sua visão de jogo e capacidade de transição rápida foram elementos que o técnico utilizou com frequência em jogos onde o Porto precisava de criatividade para romper defesas mais fechadas. Na Liga dos Campeões da UEFA, Carlos Eduardo teve uma participação limitada, com apenas algumas aparições em partidas da fase de grupos. O Porto avançou para as fases eliminatórias, mas o meia não foi tão utilizado quanto nas competições nacionais, sendo mais uma opção de banco em uma equipe que já tinha jogadores mais experientes para essas partidas de grande magnitude. Apesar de uma temporada sólida, Carlos Eduardo não conseguiu se firmar completamente como titular no FC Porto, em parte devido à grande concorrência interna. No início da temporada 2014-2015, ele foi emprestado ao Nice, da França, onde buscaria mais oportunidades de atuar com regularidade e ter um papel mais central no time. A passagem de Carlos Eduardo pelo OGC Nice, da França, foi um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Emprestado pelo FC Porto para ganhar mais tempo de jogo e maior protagonismo, Carlos Eduardo rapidamente se destacou no time francês, especialmente durante a temporada 2014-2015, onde viveu sua melhor fase como jogador na Europa. Carlos Eduardo foi emprestado ao OGC Nice no início da temporada 2014-2015. O Nice, que disputa a Ligue 1, o principal campeonato de futebol da França, estava em busca de um jogador com características criativas para fortalecer o meio-campo e o setor ofensivo. O clube enxergou em Carlos Eduardo o potencial de ser um jogador-chave no esquema tático da equipe, tanto pela sua capacidade de criar jogadas quanto pela sua habilidade em finalizar. Logo em suas primeiras aparições, Carlos Eduardo mostrou que estava disposto a assumir um papel de destaque no Nice. Sua adaptação ao futebol francês foi rápida, e ele logo se tornou uma das principais referências ofensivas da equipe. Sob o comando do técnico Claude Puel, Carlos Eduardo atuou principalmente como um meia ofensivo central, com liberdade para se movimentar em toda a zona de ataque, criando oportunidades e também finalizando as jogadas. A temporada foi marcada por altos e baixos coletivos do Nice, mas individualmente, Carlos Eduardo brilhou. Ele teve uma de suas atuações mais memoráveis logo no início da temporada, em um jogo contra o Guingamp, no dia 26 de outubro de 2014. Nesse jogo, Carlos Eduardo marcou 5 gols na vitória do Nice por 7-2,
um feito extraordinário que o colocou nos holofotes da mídia francesa e internacional. A atuação espetacular, além de ser histórica, foi um recorde pessoal para o jogador, consolidando sua posição como um dos principais destaques da Ligue 1 naquela temporada. Durante a temporada 2014-2015, Carlos Eduardo foi um dos jogadores mais produtivos do Nice, tanto em termos de gols quanto em assistências. Seus números estatísticos refletem seu impacto direto na equipe, com 30 jogos, 10 gols e 3 assistências. Esses números foram especialmente impressionantes para um jogador que não atuava como atacante fixo, mas sim como meia ofensivo. Sua habilidade em chegar ao ataque e finalizar, bem como sua participação na criação de jogadas, fizeram dele uma peça indispensável no time do Nice. No Nice, Carlos Eduardo jogou com liberdade para se mover entre o meio-campo e o ataque, sendo o elo entre os setores da equipe. Ele se destacou principalmente pela sua versatilidade e capacidade de finalização, especialmente em chutes de média e longa distância, algo que se tornou uma marca registrada em seu jogo. Sua técnica refinada permitia que ele conduzisse bem a bola e criasse espaços, seja para os companheiros ou para si próprio. Outro ponto forte de Carlos Eduardo foi a sua precisão nos passes, muitas vezes contribuindo para a fluidez ofensiva do Nice. Ele também se tornou uma ameaça em jogadas de bola parada, seja com cruzamentos precisos ou finalizações diretas em cobranças de falta. Além disso, ele era um jogador importante em transições rápidas, aproveitando sua capacidade de carregar a bola em velocidade e fazer bons lançamentos para os atacantes. Sua visão de jogo permitia que ele fizesse passes em profundidade, muitas vezes quebrando as linhas defensivas adversárias. Ao final da temporada 2014-2015, Carlos Eduardo encerrou seu período de empréstimo no Nice. Apesar do desejo do clube francês em mantê-lo por mais tempo, o jogador retornou ao FC Porto, que tinha interesse em utilizá-lo novamente ou negociá-lo com outros mercados, já que seu valor no mercado havia aumentado consideravelmente após sua excelente temporada na França. Carlos Eduardo chegou ao Al Hilal em julho de 2015, após sua bem-sucedida temporada de empréstimo ao Nice, na França. O clube saudita desembolsou cerca de 8 milhões de euros para contratar o jogador do FC Porto. Essa transferência gerou grandes expectativas, uma vez que o Al Hilal, um dos clubes mais ricos e poderosos da Ásia, apostava nele como uma peça-chave para levar a equipe a títulos importantes, tanto no cenário local quanto no internacional. Eduardo foi recebido com entusiasmo pela torcida e rapidamente se adaptou ao futebol saudita. Sua versatilidade e capacidade de atuar como meia ofensivo e também como segundo atacante fizeram dele um jogador essencial para o sistema tático do Al Hilal. Ele rapidamente se destacou pela facilidade em marcar gols e pela inteligência com que comandava o meio-campo da equipe. Logo em sua temporada de estreia pelo Al Hilal, Carlos Eduardo mostrou o porquê de ter sido contratado. Ele teve um impacto imediato, marcando gols importantes e se tornando rapidamente o principal jogador ofensivo da equipe. Em sua primeira competição oficial, a Supercopa Saudita, Carlos Eduardo brilhou e marcou o único gol da partida, garantindo o título para o Al Hilal com uma vitória por 1-0 sobre o Al Nassr, um dos maiores rivais do clube. Na temporada 2015-2016 da Saudi Pro League, primeira divisão da Arábia Saudita, Carlos Eduardo continuou sua boa forma e terminou o ano com 14 gols no campeonato, sendo o artilheiro da equipe e um dos destaques da liga. Além disso, ele contribuiu com várias assistências, consolidando-se como um jogador fundamental tanto na criação de jogadas quanto na finalização. Na temporada 2016-2017, Carlos Eduardo foi ainda mais decisivo. Ele foi um dos principais responsáveis por levar o Al Hilal ao título da Saudi Pro League, contribuindo com gols e assistências em partidas importantes. Ele marcou 12 gols na liga, consolidando-se como o maior goleador da equipe naquele ano. Além disso, ele liderou a equipe rumo à conquista da Copa do Rei, marcando gols importantes nas fases eliminatórias da competição. Essa temporada marcou o início do domínio do Al Hilal no futebol saudita, e Carlos Eduardo foi uma figura central em todas as conquistas do clube. Seu entendimento de jogo e habilidade de aparecer nos momentos decisivos fizeram dele um dos jogadores mais confiáveis do elenco. A temporada 2017-2018 foi um ano memorável para o Al Hilal e para Carlos Eduardo, que se destacou como um dos principais jogadores da equipe. A temporada foi marcada por grandes conquistas e um desempenho impressionante do meia brasileiro, que se consolidou ainda mais como um ícone do clube. Na Saudi Pro League, o Al Hilal teve um desempenho sólido, terminando a temporada como campeão. Carlos Eduardo foi uma peça-chave para o sucesso do time,
contribuindo significativamente com gols e assistências. Com 26 jogos, 12 gols e 5 assistências. Carlos Eduardo começou a temporada em grande forma, sendo um dos principais artilheiros do time logo nas primeiras rodadas. Sua habilidade de finalização e visão de jogo o tornaram uma ameaça constante para as defesas adversárias. Ele frequentemente aparecia em momentos cruciais, marcando gols que garantiam pontos vitais para o Al Hilal. Além da Liga, Carlos Eduardo também teve um papel importante na Copa do Rei da Arábia Saudita. O Al Hilal avançou para a fase final da competição, e Carlos Eduardo foi fundamental em várias partidas eliminatórias. Na Copa do Rei da Arábia Saudita, Carlos Eduardo também teve um desempenho notável. O Al Hilal avançou até as semifinais, onde enfrentou o Al Fateh. Carlos Eduardo marcou um gol crucial na semifinal, ajudando sua equipe a garantir a vitória e a vaga na final. Na final, o Al Hilal enfrentou o Al Ittihad, um dos maiores rivais do clube. A partida foi disputada no estádio King Abdulaziz, e Carlos Eduardo foi uma presença constante no ataque. Embora o Al Hilal não tenha conseguido conquistar o título, a atuação de Carlos Eduardo na competição foi muito elogiada. A temporada também foi marcada pela participação do Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC. Carlos Eduardo foi fundamental na fase de grupos, onde o Al Hilal teve um desempenho impressionante, classificando-se para as fases eliminatórias. Na fase de grupos, Carlos Eduardo marcou 3 gols em 6 partidas, incluindo gols importantes que ajudaram o Al Hilal a garantir a liderança do grupo e a classificação para as oitavas de final. Sua performance na competição reafirmou sua qualidade como jogador decisivo em competições internacionais. Carlos Eduardo foi amplamente reconhecido por suas contribuições ao time, sendo considerado um dos melhores jogadores da liga. Ele recebeu elogios tanto da torcida quanto da crítica, sendo frequentemente destacado em matérias sobre o futebol saudita. Sua habilidade de atuar em várias posições no ataque e sua capacidade de influenciar o jogo em momentos cruciais o tornaram um ícone do Al Hilal. A temporada 2018-2019 foi uma das mais memoráveis da carreira de Carlos Eduardo no Al Hilal, marcada por conquistas significativas e uma performance individual notável. Durante essa temporada, o clube buscou consolidar seu domínio no futebol saudita, ao mesmo tempo, almejou títulos no cenário asiático. Na Saudi Pro League, a temporada foi bastante competitiva. O Al Hilal, sob o comando do treinador Jorge Jesus, iniciou a liga com um elenco forte, contando com jogadores de qualidade ao lado de Carlos Eduardo, como Bafet Gomis e Salem Al-Dawsari. Carlos Eduardo teve um papel fundamental em várias partidas, não apenas como finalizador, mas também como criador de jogadas. Sua habilidade de jogar como meia ofensivo permitiu-lhe atuar em várias posições no campo, o que o fez se destacar. Ele teve uma média de gols e assistências que o colocaram entre os principais jogadores da liga. Durante a Saudi Pro League 2018-2019, Carlos Eduardo se destacou ao marcar 10 gols e fornecer 7 assistências em 20 partidas. Sua capacidade de decidir jogos, especialmente nas fases decisivas da competição, foi crucial para o sucesso do Al Hilal. A grande campanha do Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC foi um dos pontos altos da temporada. O clube chegou às fases finais da competição, buscando um título que não conquistava desde 1999. Carlos Eduardo foi um dos principais destaques do time durante a competição, com performances decisivas em jogos cruciais. A grande final da Liga dos Campeões da AFC 2019 foi disputada contra o Urawa Red Diamonds, do Japão. Carlos Eduardo, apesar de não ter marcado na final, teve um papel importante ao criar jogadas e ajudar a equipe defensivamente. O Al Hilal venceu a partida de ida em casa por 1-0, no jogo de volta, assegurou o título com uma vitória de 2-0, garantindo o troféu após 20 anos de espera. Carlos Eduardo encerrou a temporada 2018-2019 como um dos principais jogadores do Al Hilal, sendo um ícone entre os torcedores e um dos artilheiros da equipe. Sua contribuição em gols e assistências foi vital para as conquistas do clube, e sua fama como um dos melhores jogadores brasileiros no futebol árabe foi solidificada. O legado que deixou na temporada 2018-2019 é uma prova de sua habilidade e determinação em um dos clubes mais prestigiados do Oriente Médio. A temporada 2019-2020 foi um marco na carreira de Carlos Eduardo no Al Hilal, consolidando ainda mais seu status como ícone do clube e do futebol saudita. Após conquistar a Liga dos Campeões da AFC em 2019, as expectativas estavam altas para a nova temporada. O Al Hilal buscava não apenas repetir o sucesso continental, mas também dominar a Saudi Pro League e outras competições nacionais.
A temporada começou com o Al Hilal competindo na Supercopa Saudita de 2019, onde enfrentou o Al Nassr, seu maior rival. Carlos Eduardo foi uma figura-chave na partida, que terminou com uma vitória de 3-1 para o Al Hilal, garantindo mais um título para o clube e dando início à temporada com um troféu. Na Saudi Pro League, Carlos Eduardo teve um desempenho notável. O Al Hilal começou a liga com uma série de vitórias impressionantes, e Eduardo se destacou em várias partidas, mostrando sua habilidade em marcar gols e criar jogadas. Durante a primeira metade da temporada, ele se estabeleceu como um dos principais artilheiros da equipe. Carlos Eduardo foi decisivo em várias partidas importantes da liga. Ele se destacou especialmente em jogos contra rivais diretos, onde seu talento para aparecer em momentos críticos foi crucial. Um exemplo disso foi na vitória contra o Al Ittihad, onde ele marcou 2 gols, ajudando o Al Hilal a consolidar sua posição na tabela. Na Copa do Rei da Arábia Saudita, o Al Hilal avançou para as fases finais, com Carlos Eduardo desempenhando um papel vital. Ele marcou gols em jogos eliminatórios, demonstrando sua capacidade de brilhar sob pressão. Na Liga dos Campeões da AFC, o Al Hilal continuou a jornada vitoriosa. Carlos Eduardo foi fundamental na fase de grupos e nas oitavas de final, onde contribuiu com gols e assistências. Sua experiência e habilidade foram essenciais para guiar a equipe em direção a mais uma campanha de sucesso. Infelizmente, a temporada não foi isenta de desafios. Carlos Eduardo sofreu uma lesão em uma das partidas da liga, que o afastou de algumas semanas de competições. Apesar disso, ele voltou a tempo de contribuir nas fases decisivas da temporada. Sua recuperação e retorno foram recebidos com entusiasmo pela torcida, que viu nele uma peça-chave para os objetivos do clube. A temporada 2019-2020 terminou com o Al Hilal conquistando a Saudi Pro League, e Carlos Eduardo foi uma das figuras centrais nesta vitória. O clube terminou a temporada com uma excelente campanha, o que culminou em mais um troféu para a coleção do Al Hilal e uma confirmação da qualidade e importância de Carlos Eduardo para a equipe. A temporada 2019-2020 não apenas reforçou a imagem de Carlos Eduardo como um dos principais jogadores do Al Hilal, mas também solidificou seu legado como um dos brasileiros mais bem-sucedidos na Arábia Saudita. Ele foi fundamental nas conquistas do clube e se tornou um verdadeiro ícone entre os torcedores, que o admiram tanto pela habilidade em campo quanto pela sua dedicação e profissionalismo. Durante seus 5 anos no Al Hilal, Carlos Eduardo acumulou números impressionantes, tornando-se o brasileiro com mais gols na história do clube. Ele disputou 157 partidas pelo clube, marcando 75 gols e distribuindo 19 assistências. Seus gols foram divididos em várias competições, desde a Saudi Pro League até torneios continentais, sempre se destacando como um jogador de decisão. Com seus 75 gols, Carlos Eduardo se tornou o brasileiro com mais gols pelo Al Hilal, superando outros brasileiros que também passaram pelo clube. Além disso, ele se tornou o terceiro maior artilheiro estrangeiro na história do clube, ficando atrás apenas de ícones como Bafétim Gomis, consolidando ainda mais seu legado no futebol árabe. Ele é lembrado não apenas pelos títulos que conquistou, mas também pela sua lealdade e consistência ao longo dos anos. Mesmo quando lesionado, Carlos Eduardo sempre se mostrou comprometido com o clube e foi fundamental na liderança do elenco. Carlos Eduardo deixou o Al Hilal em agosto de 2020, transferindo-se para o Shabab Al Ahly, dos Emirados Árabes Unidos. Sua saída foi marcada por homenagens e reconhecimento da torcida, que o considera um dos maiores jogadores da história do clube. Ele encerrou sua passagem com um legado de títulos e recordes, sendo lembrado como um verdadeiro sheik brasileiro no mundo árabe. Sua contribuição para o futebol saudita é inegável, e sua passagem pelo Al Hilal será sempre lembrada como uma das mais marcantes de sua carreira. Ele saiu do clube como um dos maiores jogadores da era moderna do Al Hilal, deixando um legado que será difícil de ser superado por outros brasileiros. Após uma passagem de muito sucesso pelo Al Hilal, onde se consolidou como um dos maiores jogadores da história do clube, Carlos Eduardo transferiu-se para o Shabab Al Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, em setembro de 2020. A expectativa em torno de sua chegada era enorme, dado seu histórico de conquistas no futebol árabe, especialmente sua capacidade de marcar gols e sua versatilidade no meio-campo. Carlos Eduardo rapidamente se adaptou ao futebol dos Emirados Árabes. Sua experiência e qualidade técnica eram evidentes desde os primeiros jogos. Ele chegou ao Shabab Al Ahly como um jogador que não só poderia atuar como meia ofensivo, mas também como uma referência em momentos decisivos. Carlos Eduardo fez sua estreia na UAE Pro League com grande impacto, sendo um dos líderes do time dentro de campo.
Ele não demorou a se destacar, marcando gols importantes e contribuindo para o bom desempenho da equipe nas competições locais. Eduardo obteve 30 jogos, 11 gols e 5 assistências na temporada 2020-2021. Na UAE Pro League, Carlos Eduardo ajudou o Shabab Al-Ahly a terminar a temporada entre os primeiros colocados, garantindo a classificação para as competições continentais. Seu desempenho foi consistente ao longo da temporada, com destaque para seu poder de decisão em jogos difíceis, marcando gols em momentos cruciais. Na Copa dos Emirados Árabes Unidos, Carlos Eduardo também teve um papel fundamental. Ele foi decisivo nas partidas eliminatórias, ajudando o time a avançar até as fases finais da competição. O Shabab Al-Ahly conquistou a Taça dos Emirados Árabes Unidos durante sua primeira temporada no clube, e Carlos Eduardo foi um dos pilares dessa conquista. Além disso, o clube também conquistou a Supercopa dos Emirados Árabes Unidos, e mais uma vez, o brasileiro teve papel importante, liderando a equipe e contribuindo diretamente para os títulos. Na temporada seguinte, Carlos Eduardo continuou a desempenhar um papel-chave para o Shabab Al-Ahly. Seu faro de gols e suas assistências continuaram a fazer diferença, consolidando-o como um dos principais jogadores do elenco. Com 35 jogos e 12 gols juntando todas as competições. Carlos Eduardo manteve um nível de atuação elevado, sendo não apenas um jogador que contribuía diretamente para os gols, mas também um líder dentro de campo, ajudando a organizar o time e acomodar o ritmo de jogo. Sua experiência foi valiosa para o desenvolvimento dos jogadores mais jovens do elenco. Durante sua passagem pelo Shabab Al-Ahly, Carlos Eduardo mostrou-se um jogador versátil, atuando principalmente como meia ofensivo, mas também ajudando na transição entre defesa e ataque. Seu estilo de jogo era caracterizado pela capacidade de finalizar bem de fora da área, excelente posicionamento dentro da área para concluir jogadas, além de sua visão para encontrar companheiros em boas condições de finalizar. Sua liderança e experiência foram fundamentais para manter o time competitivo nas competições nacionais e continentais. A passagem de Carlos Eduardo pelo Shabab Al-Ahly reforçou ainda mais sua reputação como um dos jogadores brasileiros mais bem-sucedidos no futebol árabe. Com uma trajetória vitoriosa em todas as competições em que participou, ele não só ajudou o clube a conquistar títulos, mas também deixou um legado como um jogador profissional e comprometido. Carlos Eduardo deixou uma marca indelével no Shabab Al-Ahly, assim como havia feito no Al-Hilal, tornando-se um dos jogadores estrangeiros mais respeitados nos Emirados Árabes Unidos. Sua passagem por lá foi repleta de sucessos e atuações consistentes, provando mais uma vez sua qualidade e importância no futebol árabe. Carlos Eduardo se transferiu para o Al-Ahly Jeddah, da Arábia Saudita, em julho de 2022, após uma passagem de sucesso pelos Emirados Árabes Unidos com o Shabab Al-Ahly. Sua chegada ao Al-Ahly foi cercada de grandes expectativas, considerando o histórico de conquistas e excelente desempenho no futebol árabe, especialmente durante seu tempo no Al-Hilal, onde ele havia se tornado o brasileiro com mais gols na história do clube. No entanto, sua experiência no Al-Ahly foi marcada por desafios inesperados, e sua trajetória por lá não correspondeu totalmente ao brilho que ele havia experimentado em outras equipes. O Al-Ahly Jeddah é um dos clubes mais tradicionais da Arábia Saudita, conhecido por suas grandes conquistas e sua torcida apaixonada. Quando Carlos Eduardo assinou com o clube, ele foi visto como uma peça importante para a reconstrução da equipe, que passava por um período de transição e buscava voltar ao topo do futebol saudita. Sua contratação foi anunciada com grande entusiasmo, e a expectativa era que ele trouxesse não apenas sua experiência, mas também sua capacidade de decisão em momentos cruciais, como já havia feito no Al-Hilal. Apesar da grande expectativa, a temporada de 2022-2023 foi uma das mais complicadas na história recente do Al-Ahly Jeddah. O clube enfrentava uma série de problemas, tanto no campo quanto fora dele, e esses desafios acabaram impactando diretamente o desempenho da equipe. Carlos Eduardo, embora continuasse a ser uma figura importante no meio-campo, não conseguiu replicar o sucesso que teve no Al-Hilal e no Shabab Al-Ahly. O Al-Ahly teve dificuldades para encontrar consistência nos resultados, e isso culminou em uma temporada decepcionante. O clube, tradicionalmente acostumado a lutar pelas primeiras posições da Saudi Pro League, acabou vivendo um pesadelo com a ameaça de rebaixamento. Eduardo participou de 26 jogos, tendo feito 5 gols e 3 assistências. Embora os números de Carlos Eduardo mostrem que ele contribuiu com gols e assistências ao longo da temporada, seu impacto foi limitado devido ao contexto difícil em que a equipe se encontrava. O Al-Ahly Jeddah acabou sendo rebaixado da Saudi Pro League, uma situação inimaginável para um clube de seu porte e tradição.
Mesmo com todos os desafios, Carlos Eduardo foi um dos jogadores que lutaram até o final para tentar evitar o rebaixamento do Al-Ahly. Ele assumiu a responsabilidade no meio-campo, liderando a equipe em várias partidas importantes, mas a falta de consistência em outras áreas do time acabou custando caro. A equipe teve dificuldades em encontrar uma identidade clara e sofreu com a pressão dos adversários. Em vários momentos, Carlos Eduardo demonstrou sua habilidade em marcar gols decisivos e em ser uma referência no ataque. No entanto, sua contribuição não foi suficiente para salvar o clube do destino trágico de cair para a segunda divisão. A passagem de Carlos Eduardo pelo Al-Ahly Jeddah, apesar de não ter sido marcada pelo sucesso que ele experimentou em clubes anteriores, mostrou seu profissionalismo e comprometimento. Mesmo em meio às dificuldades, ele manteve uma postura de liderança e fez o possível para ajudar a equipe. Sua passagem pelo Al-Ahly, no entanto, foi ofuscada pelo contexto difícil vivido pelo clube na temporada. O rebaixamento do Al-Ahly Jeddah foi um choque para o futebol saudita, e Carlos Eduardo, como um dos principais jogadores do elenco, sentiu o peso desse revés. Embora ele tenha tido bons momentos individuais, a temporada ficará marcada pela queda do clube, um evento raro na história da equipe. Carlos Eduardo deixou o Al-Ahly Jeddah em um momento conturbado da história do clube. Sua passagem pelo Al-Ahly, embora não tenha trazido títulos ou o mesmo nível de sucesso de outros períodos de sua carreira, foi marcada por sua dedicação e esforço em um cenário difícil. Ele permaneceu profissional durante toda a temporada, e mesmo com o rebaixamento, continuou sendo um dos jogadores mais experientes e respeitados da equipe. Carlos Eduardo foi anunciado pelo Botafogo em agosto de 2022, marcando seu retorno ao futebol brasileiro após vários anos de sucesso no exterior, especialmente no Oriente Médio. A expectativa em torno de sua chegada foi alta, já que ele trazia consigo uma vasta experiência internacional e um histórico vencedor em clubes como Al-Hilal e Shabab Al-Ahly. Sua contratação pelo Botafogo foi parte do esforço do clube em reforçar seu elenco para competições nacionais e internacionais, especialmente com o time em ascensão após a chegada do investidor John Testor e a ambição de disputar títulos relevantes no Brasil. A chegada de Carlos Eduardo ao Botafogo foi cercada de entusiasmo pela torcida. O jogador, conhecido por sua qualidade técnica, visão de jogo e habilidade de marcar gols, foi visto como um reforço de peso, especialmente para um clube que buscava estabilidade e títulos após anos de dificuldades. Além de sua experiência, Carlos Eduardo trouxe sua liderança e profissionalismo, características que seriam fundamentais para integrar um elenco jovem e em crescimento. Eduardo participou na temporada 2022 do Botafogo em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, sob o comando do técnico português Luís Castro, que ajudaram ao clube a se manter em uma posição confortável na tabela do Campeonato Nacional. O Botafogo, em 2023, estava vivendo um momento especial com boas campanhas no Campeonato Brasileiro e com projeções de voltar a competir em alto nível na Copa Sul-Americana e até na Copa Libertadores, dependendo da qualificação. A temporada de 2023 foi marcada por grandes expectativas para o Botafogo, especialmente com a chegada do técnico Luís Castro, que prometia implementar um estilo de jogo ofensivo e de alta intensidade. O Botafogo começou a temporada com um desempenho impressionante no Campeonato Brasileiro, estabelecendo-se rapidamente como um dos principais candidatos ao título. O time jogava com confiança e apresentava um futebol vistoso, baseado em toques rápidos e transições eficazes, que cativou a torcida e gerou grande otimismo. Carlos Eduardo, com sua experiência e qualidade técnica, se destacou, contribuindo com assistências e gols nos primeiros jogos. Na fase inicial do campeonato, o Botafogo conseguiu abrir uma vantagem de mais de 10 pontos em relação aos seus rivais, consolidando-se na liderança da tabela. O entrosamento da equipe e a capacidade de Luís Castro em implementar suas ideias de forma eficaz trouxeram bons resultados. Contudo, a trajetória vitoriosa começou a desmoronar no meio da temporada. Uma série de resultados ruins, combinada com lesões de jogadores-chave e a falta de profundidade no elenco, começou a afetar a confiança da equipe. O Botafogo passou a perder jogos que eram considerados vencíveis, e essa queda de rendimento foi acentuada pela pressão crescente da torcida e da mídia. A situação se complicou ainda mais com a saída repentina de Luís Castro, que deixou o cargo em um momento delicado, deixando a equipe sem um líder claro. A direção do clube fez uma mudança de treinador, trazendo um novo técnico, que implementou sua própria filosofia de jogo. Essa transição acabou afetando negativamente o desempenho da equipe, que ainda estava tentando se recuperar da instabilidade emocional e técnica.
A troca de técnicos ao longo da temporada foi um fator crucial que contribuiu para a derrocada do Botafogo. A falta de continuidade no trabalho e na estratégia prejudicou o entrosamento da equipe, resultando em desempenhos inconsistentes. Carlos Eduardo e outros jogadores experientes tentaram liderar o elenco em meio a essa turbulência, mas o efeito da mudança de comando técnico foi palpável, levando a um desempenho aquém do esperado. Com o passar das rodadas, o Palmeiras, que estava atrás na tabela, começou a se aproximar, eventualmente, ultrapassou o Botafogo na classificação. O sonho do título, que parecia tão próximo no início da temporada, começou a se dissipar rapidamente. No final do campeonato, o Botafogo terminou a competição em uma posição abaixo do esperado, e a desilusão tomou conta dos torcedores e da diretoria. No início de 2024, Carlos Eduardo enfrentou um novo desafio, buscando se afirmar como um dos líderes do elenco e contribuir significativamente para o sucesso do time. Contudo, suas atuações não foram tão impactantes quanto em 2023. Embora tivesse habilidade e visão, ele parecia estar um passo atrás do que os torcedores esperavam, especialmente em comparação com seu desempenho anterior. A situação de Carlos Eduardo piorou quando ele sofreu uma lesão que o afastou dos gramados por aproximadamente 3 meses. Essa lesão foi um duro golpe tanto para ele quanto para o Botafogo, que contava com sua experiência e capacidade de criar jogadas. Durante sua ausência, o time lutou para manter a competitividade, enfrentando dificuldades em alguns jogos importantes. No entanto, a recuperação de Carlos Eduardo foi bem sucedida, e ele fez seu retorno ao time em um momento crucial da temporada. Sua volta foi celebrada pela torcida e pela equipe, que sabia do impacto que ele poderia ter nas competições em andamento. Um dos pontos altos da temporada foi a histórica presença do Botafogo nas semifinais da Copa Libertadores. O clube, que vinha de um desempenho forte na fase de grupos, surpreendeu muitos ao avançar às fases eliminatórias. A torcida estava em êxtase, e a atmosfera no estádio Newton Santos era elétrica durante os jogos decisivos. Carlos Eduardo, embora tivesse enfrentado um período difícil devido à lesão, foi uma peça importante nas partidas anteriores que levaram o Botafogo até as semifinais. Sua experiência internacional se mostrou valiosa em momentos de pressão, e ele foi capaz de contribuir para o bom desempenho da equipe durante a competição. Simultaneamente, o Botafogo se encontrou novamente na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Carlos Eduardo, as esperanças de título foram reacendidas. O time buscou manter uma consistência de resultados para garantir uma posição de destaque na tabela, e a presença de jogadores experientes, como Carlos Eduardo, foi fundamental nesse processo. As atuações de Carlos Eduardo em 2024 foram marcadas por uma mistura de bons momentos e períodos de adaptação, especialmente após a lesão. Embora ele tenha mostrado flashes de sua habilidade, a consistência não foi tão forte quanto na temporada anterior. A temporada de 2024 tem sido um misto de desafios e oportunidades para Carlos Eduardo no Botafogo. A presença nas semifinais da Libertadores foi um feito histórico, e a luta pelo título do Campeonato Brasileiro trouxe uma nova esperança para a torcida. Com a recuperação da lesão e o retorno ao time, Carlos Eduardo tem a chance de se reafirmar como um dos protagonistas do clube, buscando ajudar o Botafogo a alcançar seus objetivos e conquistar títulos que há muito tempo não vêm para General Severiano. A torcida aguarda ansiosamente por sua evolução e impacto nos jogos decisivos que ainda estão por vir. E assim concluímos a trajetória de Carlos Eduardo de Oliveira Alves no futebol. De suas origens no Desportivo Brasil ao destaque no futebol árabe e sua atual fase no Botafogo, ele continua a impressionar com seu talento e garra. Se você curtiu esse vídeo, inscreva-se no canal Crazy por Futebol e deixe seu like. Não esqueça de comentar sua opinião sobre a carreira do Carlos Eduardo. Obrigado por assistir e até a próxima.